muito tempo, na pré-história, o homem começou a perceber que os animais feridos que bebiam das fontes ficavam curados rapidamente. A água passou a ser então considerada sagrada e os locais de onde ela brotava foram alvo de adoração por parte de muitas civilizações. Terá começado assim o termalismo. E é assim também que começa o Destino Norte. Estamos em Penafiel, nas termas de São Vicente. Aqui a 3 km passa o Rio Douro. Passa o Douro, mas passa também o Tâmega, o Sousa, o Cavalum e o Rio Mau. Portugal é um dos países da Europa com maior riqueza em águas termais. Adolfo Amílcar Moreno é o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios com Termas. Conta-nos que o turismo termal tem cada vez mais adeptos, portugueses e estrangeiros. Atualmente é usado na prevenção de doenças e na promoção da saúde e do bem-estar. Uma prática que começou há milhares de anos e que em Portugal deixou alguns vestígios. O termalismo em Portugal nasce há imensos anos, aliás, antes da nacionalidade ainda. Os primeiros vestígios que foram encontrados, que eu tenho conhecimento, foi no distrito de Braga, Caldelas e depois também em Vizela. Aliás, Dom Afonso Henriques, ele próprio, numa batalha que se magoou, teve uma fratura e foi curado nas termas que hoje são São Pedro do Sul, que eram as Caldas de Alafões. Portanto, veja o tempo que o termalismo tem em Portugal. Evidentemente, depois foi no século XVIII e XIX que evoluíram muito mais. E depois, nos inícios do século XX, também. Em todo o país existem 58 municípios com balneários termais, mas a funcionar estão menos, 32. O Algarve tem algum termalismo, Lisboa também, mesmo dentro da cidade, mas é principalmente no centro e no norte que se concentra o maior número de balneários. Alguns deles foram abandonados durante a Segunda Guerra Mundial, outros após o 25 de Abril, até porque a liberdade fez com que muitas pessoas rumassem às praias sem pudores. A partir do fim do passado século e no início deste século XXI, que muitas das termas voltam a florescer. Nem mais, está-se aí realmente a requalificação das termas e até uma forma diferente de ver as termas, que as termas são para tratamentos, como é o caso destas termas de São Vicente, que são das águas mais sulfúricas que temos na Europa, que para as doenças de vias respiratórias, rinites e os ossos também, do reumatismo, são excelentes águas, mas depois também se modernizaram. E modernizaram porquê? Porque deixaram de ser termas sazonais, onde estavam abertas de maio a setembro e passam a estar abertas todo o ano, com excelentes spas, com tratamentos também para além dos tratamentos da saúde em si, do lazer, do bem-estar, do corpo. São locais apetecíveis, são locais onde se passa muito bem umas férias e depois é lógico que uma cidade que tem termas não se restringe só às termas, há muito mais no nosso território para visitar, para ver e que as pessoas aproveitem, por exemplo, da estadia nas termas para depois também conhecerem o resto do concelho. Um concelho com grandes potencialidades a nível gastronómico, vitivinícola e patrimonial e que atrai muitos turistas para estas águas que têm uma temperatura de 18,5 graus e que brotam de terrenos graníticos. As termas de São Vicente abriram totalmente remodeladas em 2006. Estão inseridas num bonito parque, rodeado por árvores centenárias protegidas e por um jardim que começa agora a florir. Ao lado fica o também renovado hotel, que tem passagem interior direta para o balneário. Por aqui já andou Ramalho Ortigão. Ele, um apreciador destas águas, destas e de tantas outras do nosso país. Ortigão terá mesmo dedicado algumas das suas publicações ao termalismo nacional. Diz-se que algumas delas terão sido escritas numa sala deste hotel das Termas de São Vicente. Quando o escritor da geração de 70 passou por cá, já estava nos últimos anos da sua vida. Este balneário foi instituído em 1901. Ortigão morreria em 1915, com 78 anos. Ainda assim, foi a tempo de ver um verdadeiro achado arqueológico, explicado agora pela arqueóloga Maria José Santos.
Temos realmente aqui este balneário romano, que não sabemos exatamente qual a época da sua fundação, mas sabemos que pelo menos na fase mais tardia, finais do século III e início do século IV, este balneário esteve em funcionamento precisamente a partir da análise dos materiais que foram recolhidos aqui a quando das escavações. A captação daqui desta nascente da Lameira dos Lodos, que é assim que se chama a nascente, foi autorizada em finais do século XIX e, portanto, no início do século XX começaram as obras para aproveitamento destas águas termais e logo as escavações trouxeram à amostra todas estas ruínas, toda a planta deste edifício que nós hoje vemos aqui. Portanto, em 1902 foi chamado José Fortes para proceder precisamente à escavação deste balneário, enquanto, enfim, todo o processo das termas iam avançando e pôs à amostra um conjunto edificado que compõe estas ruínas que hoje podemos observar. Foram encontradas cerâmicas e também fragmentos de canalizações. Estas não seriam umas termas de grande dimensão e por aqui passariam algumas centenas de pessoas. Não se sabe de que povoado viriam, de algum seria daqui bem perto. Foram os romanos que mais valorizaram os atributos e potencialidades terapêuticas das águas termais. Os banhos públicos eram também sinónimo de socialização. Como vê, temos diversos compartimentos. A entrada seria feita do lado de lá, portanto há dois compartimentos, um dos quais poderia ser o vestiário, não é? O apoditérium, como assim se chamava. Depois esta zona de circulação que dá acesso aos vários espaços e depois as termas romanas têm vários tipos de banho, não é? Portanto os banhos frios, os banhos tépidos e também os banhos quentes e ainda as saunas, não é? Os sudatórios. Daquilo que nos foi deixado, podemos ver que os romanos teriam 2 piscinas de águas frias em cada lateral, os chamados frigidários, que ficariam afastados da zona dos banhos quentes. A sul ficaria o local onde se aqueciam as águas, ao lado os tepidários, onde se faziam os banhos tépidos, e a norte seria a entrada e a zona dos vestiários. Se aquilo que aqui se achou nos permite ter alguma ideia do que seria um Balinium luso-romano, muito ainda está por descobrir e nos deixa no campo da imaginação. Nós estamos a uma determinada cota, digamos, no piso de circulação, onde as pessoas andavam e se dirigiam aos diversos compartimentos, mas por baixo de nós haverá ainda uma parte por escavar, o hipocausto, não é? Portanto, aqui nesta zona? Sim, sobretudo mais ali naquela parte dos quentes, digamos assim, sim, porque o próprio sistema de aquecimento e de circulação de ar quente é subterrâneo aos pisos de circulação e, portanto, já na altura do José Fortes, no início do século XX, não foi possível proceder à escavação do piso subterrâneo, chamemos-lhe assim, precisamente porque toda a zona é sistematicamente invadida pela água que sai da nascente. Não foi nessa altura e muito dificilmente será agora. Há muitas outras dúvidas que se levantam. O que terá acontecido a estas termas com o passar dos séculos, uma vez que os primeiros registros datam apenas do final do século XIX? Será que algum dia saberemos? Os banhos perdurariam no tempo, com altos e baixos, como em qualquer outra situação da vida. O mesmo aconteceu no nosso próximo destino. E sobre ele, muita história.